2 requerimentos para a instalação de comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal foram fundidos, na verdade, um requerimento apensado ao outro requerimento. A opção da presidência foi a instalação de uma única comissão parlamentar de inquérito. Foi, então, definida essa comissão parlamentar de inquérito com objeto específico e ali delimitado nos 2 requerimentos apensados. Na data de ontem, após as indicações dos partidos e dos blocos partidários, dos 11 titulares e dos 7 suplentes, a presidência fez a leitura para a publicação da composição da comissão parlamentar de inquérito e agora, em reunião com o secretário-geral da mesa, Dr. Gustavo Saboia, estamos definindo os procedimentos para a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito. Na próxima semana teremos o feriado de quarta-feira, dia 21 de abril, então podemos eventualmente instalá-la na quinta-feira ou na terça-feira da semana que vem. São 2 dias possíveis de ser instalada a comissão parlamentar de inquérito. Estamos identificando o procedimento dessa instalação, dessa eleição, mais ou menos assemelhado ao que foi na eleição para a presidência do Senado, com urna para votação, que é uma votação secreta e individual, que essa votação aconteça no ambiente da própria comissão, numa das salas do Senado Federal, no corredor das comissões, para que não tenha que ingressar na sala aqueles senadores que não desejarem, e também uma urna externa ao Senado, na chapelaria ou na garagem, para que o senador, membro da comissão, possa exercer o seu direito de voto a presidente e a vice-presidente. Então, feita essa organização da instalação da comissão parlamentar de inquérito, que depende desta sessão presencial para a escolha do presidente e do vice-presidente, ela estará então instalada. Importante dizer que a eleição do presidente e do vice-presidente é uma escolha dos membros da comissão parlamentar de inquérito. Não cabe ao presidente do Senado esta definição. E, igualmente, o relator, uma vez eleito o presidente da comissão, é o presidente eleito que designará um relator da comissão parlamentar de inquérito. E aí o trabalho da comissão parlamentar de inquérito será definido pela própria comissão. Deverá haver um encaminhamento de um acordo de procedimentos em relação àquilo que necessariamente deve ser feito de maneira presencial, e muitos atos, na sua essência, impõem ser presencial, e aqueles atos que, porventura, possam ser passíveis de serem realizados pelo sistema virtual. Lembrando que o Senado tem um programa muito avançado, já experimentado, inclusive, do plenário do Senado, para a realização de alguns atos pelo sistema virtual. Mas, pela essência da comissão parlamentar de inquérito, inquirição de testemunhas, a incomunicabilidade de testemunhas, exames de provas e outras medidas da comissão parlamentar de inquérito, que demandem ser presencial, caberá à presidência do Senado, à Secretaria-Geral da Mesa, à Diretoria-Geral do Senado, garantir toda a segurança sanitária para o funcionamento da comissão, seja para os senadores e para os funcionários do Senado, seja para aqueles que tenham que participar da comissão parlamentar de inquérito como interrogados, como inquiridos ou como expositores. Portanto, é esse o encaminhamento dado dentro dessa institucionalidade que nos impõe fazer o funcionamento da comissão parlamentar de inquérito na linha do que já foi decidido pela presidência. Uma única comissão parlamentar de inquérito diante de 2 requerimentos que tinham as assinaturas suficientes e fatos determinados em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é esse o encaminhamento dado e na segunda-feira devemos publicar esse cronograma, esse ato da comissão diretora do Senado, definindo os procedimentos para a instalação da CPI para a eleição de seu presidente e de seu vice-presidente. Presidente, o senhor já se manifestou abertamente sobre a necessidade de a CPI ser presencial. O senhor disse isso, inclusive, no dia da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Pelo que o senhor está dizendo agora, a tendência é que seja semi-presencial. A minha pergunta além do ponto de vista sanitário, que tipo de medida pode ser adotada do ponto de vista de segurança da informação
já que em CPIs a gente sabe há depoimentos que são considerados sigilosos e existe um temor de que esses depoimentos possam vazar. Eu mantenho a lógica que expus dias atrás de que a comissão parlamentar de inquérito, por sua natureza, deve ser presencial. Tanto que a eleição do presidente e do vice-presidente, que é a própria instalação da CPI, que me cabe cuidar como presidente, esse é o meu limite de atuação em relação a essa CPI, será presencial. Os senadores que compõem a comissão parlamentar de inquérito deverão estar no prédio do Senado, ou dentro da própria sala da comissão, ou fora, para poder votarem no presidente e no vice-presidente da comissão. Uma vez instalada, aí caberá ao presidente da comissão e aos membros dela a definição do acordo de procedimentos, é exatamente isso que eu estou dizendo, aquilo que deva ser presencial em razão da essência da comissão parlamentar de inquérito e a identificação de atos que possam ser feitos não presenciais. Daí a natureza semipresencial que, eventualmente, pode o presidente da CPI estabelecer como rotina e caberá à presidência e aos órgãos do Senado garantirem a possibilidade de que haja o funcionamento pleno da CPI para se alcançarem os objetivos que se propõem, que é a apuração de fatos, a veracidade desses fatos e a definição de autoria desses fatos, né? E a própria tipicidade deles, colaborando, então, para os órgãos de persecução penal e os órgãos de instâncias de controle, essa apuração da CPI. Então, naturalmente, que deverá haver, por parte do presidente da CPI, uma grande preocupação para que os atos sejam realizados de maneira correta, com absoluta lisura e com garantia daquilo que for sigiloso, que se mantenha o sigilo, daquilo que for necessário se apurar e se aferir presencialmente, que assim o faça, e nos caberá, naturalmente, garantir a segurança sanitária para que esse funcionamento haja na sua plenitude no Senado Federal. Presidente, para que a CPI não fique parada por conta dessas questões de pandemia, reunião presencial, tem já, tecnicamente, uma lista de procedimentos que podem eventualmente ser feitos? Por exemplo, os senadores pró-CPI estão citando, podemos analisar convite, convocação de ministro da Saúde e tal. Tem algumas coisas que podem ser tocadas à distância, remotamente, para não deixar a CPI parada? Essa é uma avaliação que será feita pela CPI, por seus integrantes, obviamente com o poder de decisão do presidente da CPI, que terá uma função muito importante, devidamente orientado, do seu ponto de vista jurídico, daqueles atos que devam acontecer de maneira presencial. Então, há alguns atos que são irremediavelmente necessária a presença física das pessoas. Eu não vejo, por exemplo, a inquirição de testemunhas às quais se deve garantir a incomunicabilidade, elas não podem ser orientadas de outra maneira que não seja presencial. Já o interrogatório daqueles investigados, as declarações de pessoas que sejam investigadas, a quem o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito, inclusive, de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, essa é uma orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, e, eventualmente, se pode fazer pelo sistema virtual, em razão dessa lógica constitucional do direito de não se autoincriminar. Então, essa é uma avaliação que terá que ser feita à luz da Constituição, à luz da lei e buscando o maior proveito possível para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Os documentos sigilosos deverão ser fielmente guardados, não poderão ser expostos pelo sistema virtual, inclusive para análise daqueles que sejam eventualmente inquiridos pelo sistema virtual. Então, tudo isso vai ser, considerando a excepcionalidade que nós vivemos, com todas as dificuldades que nos recomendam métodos inovadores, uma identificação de cada situação, de cada caso concreto, para se identificar a adequação constitucional do procedimento a ser adotado. Então, isso caberá à Comissão Parlamentar de Inquérito e, obviamente, nós, na presidência, colaboraremos para que a CPI tenha toda a garantia de pleno funcionamento. Há uma grande preocupação em relação à segurança sanitária das pessoas que ali devam estar convivendo naquele ambiente, e nós vamos cuidar nos mínimos detalhes para que tudo isso seja bastante garantido e preservado a todos aqueles que participem da CPI. Senador, hoje cedo, o senador Randolfo Rodrigues disse que já existe uma definição com relação à relatoria, presidência e vice. O senador Renan Calheiros como relator, Omar Aziz como presidente e ele, Randolfo, como vice-presidente. Está falando dessa eleição,
O senhor chegou a conversar com esses 3 senadores sobre esse acordo entre os 11 em torno desses 3 nomes, ainda que exista a necessidade de se fazer uma eleição para que isso seja, enfim, escolhido de fato por meio de uma votação? As decisões que me cabe tomar, eu as tomo, como de fato tomei. Eu não instalei a comissão parlamentar de inquérito quando estava sob o crivo da presidência avaliar o momento de se instalar, considerando a pandemia e o funcionamento excepcional do Senado Federal. O cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que para mim é uma lógica inafastável de se cumprir as decisões judiciais, e assim eu o fiz. Os atos preparatórios para a instalação da CPI, estou com bastante agilidade buscando garantir que se faça e toda a liberdade dos partidos políticos, inclusive na escolha dos seus membros. Não me cabe interferir nisso. E uma vez cumprindo essa minha parte como presidente do Senado, de garantir que haja uma sessão de instalação com a eleição do presidente e do vice-presidente da forma adequada, eu não mais interferirei nas questões da comissão parlamentar de inquérito, porque não é meu papel fazê-lo. A escolha do presidente caberá aos 11 membros da CPI e a escolha do relator caberá ao presidente da CPI, sem uma interferência externa do presidente do Senado, até porque essa institucionalidade, essa preservação de competências e de atribuições, inclusive entre os órgãos do Senado, é algo que precisa ser respeitado e observado. Portanto, eu não posso dizer qual será a escolha dos membros da CPI em relação ao presidente, tampouco posso dizer qual seja o presidente, quem será o relator por ele designado. Muito obrigado. Obrigado.